Nós estamos aqui hoje, eu, Alessandro Santoro, Marco Mattiello, no nosso 5º programa Saúde da Verdade, falando sobre hábitos saudáveis e prática esportiva, em imputar isso nas pessoas. O tema que a gente estava falando agora mesmo, só uma passadinha rapidinha, a gente estava falando com o Marco a diferença entre esporte, atividade física e a parte de exercícios. O Marco deu uma pincelada rapidinho, falando que o esporte seria mais uma questão de uma atividade física do lado competitivo. Uma atividade física seria qualquer atividade que o atleta que aumenta o gasto calórico. E o exercício seria qualquer movimentação do corpo. O exercício é uma atividade física, não deixa de ser uma atividade física, certo. Só que estruturada e com um objetivo final. Entendi. Previamente detalhado. Então, vou dar o exemplo da escada de novo. Se eu falar para você, desce as escadas e vem até aqui. Você desceu até as escadas, você fez uma atividade física. Se eu falar, você vai subir e descer as escadas 10 vezes em 5 minutos. Já se torna um exercício físico. Então, quer dizer, se eu falar para o meu paciente, para as pessoas, falar assim, olha, é o seguinte, chegando em casa, você que mora em prédio, em vez de ir vai de escada, já é uma boa. Isso. Se ele começar a fazer isso todo dia, já é um exercício. Já é uma atividade física, né? Depende do andar também. O cara mora no primeiro andar, não dá certo. Se colocar diariamente, começar a colocar tempo, começar a colocar algumas pequenas metas para ele se torna um exercício físico. Mas enquanto estiver de modo deliberado, você vai chegar e vai subir as escadas. Ainda é uma atividade. Começou a colocar alguns passos, pequenas metas. Vamos calcular seu tempo. Quanto tempo você demora para subir X degraus ou X lances de degraus? Antes disso acontecer, ainda é atividade. Começou a acontecer isso, tem um objetivo final de melhoria de tempo, de emagrecimento, de qualquer coisa nesse sentido, aí a gente chama de exercício físico. É só uma nomenclatura, mas você acredita que se a gente, a partir do momento, o que eu acredito é o seguinte, para a gente começar a imputar uma atividade física, que a pessoa saia do sedentarismo, tá? Como é que você faz com os seus alunos, para você incentivar essa pessoa, esse aluno a começar a ter uma atividade física e para que ele vá para frente e comece a pegar gosto pela coisa e comece a imputar isso no hábito saudável dele? A meu ver, pequenas doses. Começar com pequenas doses, intervalos, dando tempo para a pessoa descansar. Não precisa começar com um treinamento longo demais para não ficar exaustivo demais e para não ficar maçante, porque já não é algo natural das pessoas hoje em dia se exercitar, né? Não é à toa que a gente tem essa quantidade de sedentários hoje em dia. Então, o meu conselho seria pequenas doses. Então, começa com uma pequena caminhada, 15 minutos, 20 minutos que seja, alguma coisa só para começar a se movimentar e criar o hábito. Certo. A partir do momento que criou o hábito, que começa a ver alguma melhora, começa a sentir alguma melhora, uma hora para de ser um esforço totalmente obrigação e começa a ser algo que a pessoa sente falta. Poxa, essa semana não fiz a minha caminhada, então é algo que começa a partir dela e ela não precisa fazer tanto esforço para... E você acha que a partir de quanto tempo a gente consegue fazer com que isso torne um hábito, isso, Marco? Acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. A frequência que a pessoa tem, aí ele começa a imputar isso e começa a mudar isso. Depende de pessoa para pessoa e depende assim da frequência que ela for fazer, né? E da determinação dela, né? O quanto que ela quer realmente. Porque a primeira coisa, eu acredito que tenha que haver um desejo, né? Certo. Porque pode 100 pessoas ao lado dela falar que é importante, se ela não quiser, ela não vai fazer. É verdade. Então, assim, a primeira coisa é o desejo. Ela tem que estar insatisfeita com alguma coisa nela mesma. Seja com peso, seja com a capacidade cardiovascular, seja... sei lá, vai subir as escadas, não consegue, vai brincar com os filhos, fica cansado demais. Sim. Alguma coisa vai ter que tirar ela da zona de conforto para ela começar a se irritar com aquilo e tomar uma atitude de buscar uma atividade física. Enquanto isso não acontecer, ela não vai sentir vontade, né? Pode muita gente falar que... Você acredita então que, na verdade, para essas pessoas, a partir do momento que ela comece a colocar uma meta para ela, isso começa a se desenvolver e incentivá-la a fazer alguma coisa? Sim. Eu acho que, no meu modo de vista, tanto uma atividade física ou mesmo um esporte. Eu quero correr 5K em 30 minutos. Eu quero fazer uma atividade física, subir aquela escada em tanto tempo, fazer isso. Ou eu quero emagrecer 5 quilos em tanto tempo. Sim. Isso é uma meta e isso acaba gerando um incentivo a eles, essencial. né? É essencial. Exatamente. Então, outra coisa, a preocupação que a gente tem justamente é com esse sedentarismo, né? Acreditamos que hoje tem dados mostrando pra gente aqui que
dos 15 aos 24 anos, 70% dos brasileiros são sedentários. Quer dizer, não participam de nenhuma atividade física. Acredita-se que a maior parte disso seja responsável que eles colocam como falta de tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer atividade física, trabalho demais. Quer dizer, é um período que a pessoa está terminando o colegial, terminando o ensino médio, entrando na faculdade, preocupado com o mercado de trabalho e assim, hoje praticamente a gente vê que quase ninguém trabalha só 8 horas, né? 10, 12, 16 horas e o volume cada vez aumenta. E deixando a saúde de lado, né? Então acho uma coisa preocupante, que eu acho que é esse dado que tem que fazer. Para a gente combater isso, Marco, que ele com essa desculpa de falta de tempo de fazer uma atividade física. Eu já fui vítima disso e já me boicotei também muitas vezes. Uma questão disso no começo, lá atrás, de falar, não tenho tempo para fazer isso. Mas a gente consegue, né? E qual que foi o seu estalo? Desculpa levar para o pessoal, não, assim, o meu mas estalo, eu acho importante o estalo. Foi na verdade o seguinte, eu tinha desculpa de falar o seguinte, eu tenho hipotiroidismo, eu pesava 103 quilos e falei assim, não, vai ficar assim mesmo, não vou perder peso porque eu tenho hipotiroidismo e não vou melhorar, não vou fazer nada. Só que na verdade é o seguinte, eu sempre fui atleta. Na parte da adolescência eu sempre fui atleta. Fui nadador, fiz competição brasileira, fora do país. Então eu sentia falta daquilo. Então a qualquer momento que eu comecei a subir uma escada durante a residência e eu senti ofegante, eu falei, não, pera, eu tenho 30 anos de idade, tô desse jeito, como é que eu vou chegar lá na frente? Daqui a pouco minha filha está nascendo, não consigo brincar com ela, Sim. Não consigo acompanhar minhas atividades físicas, preciso mudar esse negócio da minha vida. Foi aí que eu comecei a voltar as coisas devagar. Mas olha só, para eu vencer essa inércia e começar a fazer essa atividade física, não foi fácil. Era difícil, tinha semana que treinava 2, 3, 4, não conseguia imputar um ritmo. Mas depois que a coisa começa a funcionar aí, nós somos banhados pela endorfina, né? Esse hormônio que acaba nos motivando e deixando realmente viciado nessa situação. E aí a coisa começou, aí literalmente pegou no breu, vamos dizer assim, e a coisa começou a andar. Legal. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu acho que é um incentivo a todo mundo. Claro, cada um no seu ritmo, da sua maneira, mas eu acho uma coisa que serve de exemplo que eu poderia fazer isso aí em relação a essas atividades. É um ótimo exemplo e eu gosto sempre de pegar bem no momento do start. Uhum. O que startou você deixar de dar desculpas e começar a se obrigar a fazer alguma coisa, porque no começo realmente é uma obrigação para quem está começando. Não adianta mentir, falar, vou começar amanhã, que delícia. Então, no começo é uma obrigação. Então, tem que colocar pequenas metas, igual você falou, e tentar preparar o máximo possível a situação para você mesmo não se autossabotar, que a autossabotagem é o que mais acaba atrapalhando no processo de quem está tentando começar uma mudança de hábito. Então, como que eu posso explicar isso? A pessoa vai sair de manhã e não acha o tênis, ou não acha a meia, não acha a chave. E aquilo tudo é desculpa, ou tá frio, ou não sei o que, tal. Exatamente. Então, quanto mais você puder prevenir esse tipo de desculpa, que dá para prevenir, como? Preparando tudo no dia anterior. Então, se você sabe que você quer imputar um hábito de atividade física pela manhã, 7 da manhã, 6 da manhã que seja, eu dou aula às 6 da manhã, sei como é que é, meus alunos que treinam às 6 da manhã também sabem. E assim, para imputar um hábito desse, você vai ter que acordar bem cedo, que já não é uma coisa muito gostosa. Agora, para fazer exercício físico, se você tiver qualquer coisinha que te impeça logo antes de começar ali, vai ser uma desculpa que vai impedir de continuar. Então, prepara tudo no dia seguinte, já deixa tudo organizado e tal. Então, se há algo que você não vai fazer de manhã, que não seja a primeira atividade do dia, que vai fazer depois do trabalho, você vai ter que colocar na agenda os dias da atividade física. Porque se você deixar o exercício, deixar a atividade física como o dia que der eu faço, você não vai fazer. E outra coisa, assim, coloca como meta, coloca como prioridade, eu vou fazer as segundas, quartas e sexta. Então, segunda eu cuido de mim, quarta eu cuido de mim, sexta eu cuido de mim. Isso aí. Mas surgiu não sei o que no trabalho. Hoje é o dia que eu cuido de mim. Então, acho que isso é muito importante. Esse negócio de acordar cedo, né? É engraçado porque você coloca assim, vou ter que acordar mais cedo para correr, por exemplo. E você fala assim, mais 5 minutinhos, está um pouquinho frio, mais 5 minutinhos, e acaba você ficando, né? E você acaba não fazendo a tua atividade física em cima disso e acaba te boicotando a fazer as atividades em relação a isso e é complicado. Na minha opinião, o mecanismo mais autossabotador de todos é a soneca
do celular, né? Não tem coisa pior do que a soneca do celular. Então, quem quer pôr o hábito de atividade física pela manhã, cara, esquece a soneca do celular. Não põe mais 5, mais 10, mais 7. Despertou, levanta da cama. Porque se você pensar 2 vezes, putz, pensou, mas você vai dormir de novo e não vai fazer. Muitos alunos falam assim, atrasei porque eu perdi o horário, não é isso? Os meus, graças a Deus, das 6 da manhã, eles não são os mais pontuais, cara. Gente, vou trazer um dado para vocês aqui, é o seguinte, a gente estava falando questão de falta de tempo, o IBGE lançou em 2013 uma pesquisa em relação aos estados. Por incrível que pareça, e para minha surpresa também, Rio de Janeiro é o pior colocado em prática esportiva. É, isso mesmo que eu estou falando. Então, mas todo mundo correndo na praia, bonito, todo mundo acorda de manhã cedo, aquela cena, mas isso lá é na Zona Sul, né, gente? Agora, Zona Leste e Zona Oeste do Rio de Janeiro é coisa bem diferente. Então, esse dado que eu estou dando para vocês, a principal queixa no Rio de Janeiro é falta de tempo. A questão do trânsito, que eles relatam isso, no trabalho que eu li sobre isso, é justamente o que eles usam de dificuldade. A demografia e o trânsito do Rio de Janeiro é difícil para o cidadão carioca se locomover e fazer atividade. Então, por incrível que pareça, primeiro estado nosso com maior atividade física, Amazonas. Segundo, Santa Catarina. E terceiro, Mato Grosso. É engraçado, né? Mas, ó, os dados que o IBGE deu pra gente em relação a isso aí. A gente acha que, mesmo assim, 2013 a gente estava véspera da Copa, ó, mais um dado aí, véspera das Olimpíadas, aliás, desculpa, e o Rio de Janeiro não tinha o pior índice de atividade física do Brasil em relação a isso. É alto, né? 76% dos ativos, que a gente fala de 15 a 24 anos, não praticavam esporte nos últimos 12 meses na cidade do Rio de Janeiro. Então é uma coisa importante em relação a isso, até para incentivo da população de modo geral, né? Falta, carece muito de incentivo e é uma pena porque acaba influenciando aí os jovens, as crianças e levantando aí mais um dado, só 6% aí dos jovens começam a praticar atividade física em casa e isso é algo muito importante. O que você faz reflete para a sua família. Então, se o filho está vendo, ele aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que você pede para fazer. Se ele vê você levantando e indo fazer uma atividade física, ele já vai entender aquilo como positivo. Se você leva ele junto ainda para fazer uma caminhada, sei lá, alguma coisa ao ar livre, você já vai estar colocando ali um hábito desde criança de que a atividade física é importante. Então, cabe aos pais saber que eles têm total responsabilidade no hábito, na criação de hábito dos filhos, né? Que é o período mais importante ali onde as crianças estão. Você tem uma ideia, tem os dados estatísticos, apenas 6% da população que faz com que as crianças comecem a fazer atividade física em casa. Eu faço isso com as minhas crianças. As minhas 2 filhas, eu imputo para ela, brinco com ela com atividade física, às vezes fazer prancha, fazer um agachamento, fazer uma estrela. Então eu sempre procuro incentivar elas a fazer uma atividade física em relação a isso, que eu acho muito legal. Lógico, dentro do limite delas, das coisas que eu fazer, mas assim, elas já começam a perceber a questão da minha alimentação, do que eu faço, das coisas regradas que eu faço em casa, elas já começam a entender algumas coisinhas e já começam até a brincar comigo em relação a algumas coisas. A gente brinca de fazer competição de prancha, imagina Sim. só, né? E os filhos do Dr. Luiz Polon também faz isso, estou sabendo já. A Laís deu um pau nele, você não acredita, você não tem noção, deixou ele no chinelo. Verdade. Acredito, assisti de camarote essa competição. Né? Seguinte, outra coisa. A gente está falando sobre isso aqui, a Irani veio perguntar pra gente qual que é a melhor atividade física para perder barriga. Irani, eu vou falar uma coisa para você, vou deixar um dado aqui que você vai entender e a gente já vai levar sobre isso. Fizeram um trabalho, a Universidade da Califórnia fez um trabalho fazendo uma comparação entre uma tribo da Tanzânia e os cidadãos americanos e dos Estados Unidos, comparando a dispensa de CO2 que eles faziam durante atividades de rotina deles. Por incrível que pareça, o pessoal da Tanzânia saía para caçar correndo, né? E os Estados Unidos faziam as atividades do dia a dia. A liberação de CO2 foi a mesma. Significando o quê? Que mesmo o cara fazendo atividade física ou fazendo atividade de rotina dele, a atividade física ela tem que ser acompanhada de outras partes para se perder peso. Atividade física não se perde peso sozinha. Nós temos um dado aqui que para nós perdermos 1 quilo são 7.000 calorias, correspondente a 12 a 14 horas de atividades intensas.
5 biscoitos de chocolate, 40 minutos de esteira. Tá bom ou não? E aí? Onde que a gente tem que perder peso, Marcão? Conta pra gente. Assim, só o exercício não faz milagre. Toda vez que a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em no mínimo 3 coisas básicas que andam juntas. É um tripé. Exercício físico, a alimentação e o sono. Então ali tem que estar, as coisas têm que estar linkadas. Não adianta a pessoa estar fazendo um exercício legal, bem direcionado, com uma intensidade legal, porque também depende do exercício, né? Não adianta ela falar, eu vou para academia todo dia e não estou emagrecendo. Aí vale uma análise. Como está esse treino? Com que intensidade que você está treinando? Você leva celular? Quanto tempo você bate papo durante o treino? Exato. Quanto tempo está durando o seu intervalo? Você está saindo cansado? Você transpira durante a esteira? Então assim, não adianta falar que está indo para a academia e não está emagrecendo, porque tem muito mais coisa além disso. Então só nisso tem exercício. A gente tratou só de um passo, né? Sim. Como que está seu exercício? Está tudo isso? Está sendo feito direitinho? Tá. Como que está seu sono? Eu saio, vou pra balada, não sei o quê, ou trabalho o dia inteiro, chego em casa às 22, acordo, durmo uma média de 5 horas, que é uma realidade hoje em dia. Então se o sono está ruim, o treino está ruim, e o terceiro plano, que é a alimentação, que é o mais importante para quem quer emagrecer, é a alimentação, e também a alimentação também está a desejar, não está legal, está meia boca, não vai emagrecer. Então assim, a gente tem que ser sincero com a pessoa e a pessoa com ela mesma. Minha alimentação tá boa? A minha qualidade de sono tá boa? O meu treino tá com uma intensidade boa? Eu tô com uma frequência boa? Eu tô indo pelo menos 4 vezes por semana fazer meus exercícios, minha atividade física? Eu costumo falar que a frequência, para quem já está nesse processo de emagrecimento e tal, que não é alguém que está começando, que já está tentando algo, já saiu daquela primeira zona de adaptação, ela já está... Eu falo para ir pelo menos 4 vezes por semana para treinar, não para academia, pode ser no parque, pode ser em qualquer lugar, para a gente terminar o mês com um saldo positivo de treinos, porque se ela vai 3 vezes por semana, dá uma média aí de 12 treinos por mês. Então, o mês tem 30 dias, ela treinou menos da metade dos dias do mês. Então, se ela vai 4 vezes na semana, que não é nada absurdo e treinar 4 vezes na semana, ela vai estar terminando o mês com saldo positivo de treinos. Então eu falo para geralmente, no mínimo 4 vezes por semana na academia. E aí sempre pensar nesses 3 fatores, alimentação, sono e dieta. O sono hoje em dia a gente sabe que a gente acaba dormindo mal, trabalha muito, não sei o que, personal também, médico também, o sono da gente não é legal. Então a gente tem que estar sempre cuidando das outras duas com uma atenção muito especial. Em cima disso, né? Lógico. Preconiza-se hoje, algumas sociedades comentam que 8 horas de sono, né? Acredita-se que assim, tem noite que dorme melhor, tem noite que dorme pior. Comenta-se que nós temos que ter 49 horas de sono na semana, tá? A média de 7 horas por dia. Tem dia que você dorme mais, tem dia que você dorme menos. Então é só para a gente ter uma base semanal aí e um dado estatístico para a gente começar a fazer isso. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia, a gente procura sempre fazer com que essa atividade física, e foi já demonstrado muitas vezes, que a atividade física leva à formação de massa magra e a perda da massa gorda, vamos dizer assim, que é a gordura que a gente tem na nossa vida. Essa transformação que a gente tem de massa magra e massa gorda é o que está hoje na moda e todo mundo se comenta sobre isso. Fala um pouquinho pra gente, Marco. Então, quando a gente fala de emagrecer, o que vem à cabeça da maior parte das pessoas é balança, né? Eu vou me pesar e tal. Só que a balança, ela às vezes acaba se tornando um vilão, porque a pessoa vai, olha, se pesa, aí começa a se pesar semanalmente, daqui a pouco está diariamente, daqui a pouco está 5 vezes ao dia se pesando. Sim. Então, assim, quando a gente pensa em emagrecimento, o legal é que faça uma avaliação física, né? Sim. Então faz uma avaliação física para a gente saber esses reais percentuais de gordura, saber o quanto a pessoa tem de massa magra, quanto tem de tecido adiposo. Porque quando ela começa a treinar, o quanto ela tem de gordura, o quanto tem de músculo, isso vai interferir diretamente no peso. Às vezes ela emagreceu numa avaliação física, que seja, a gente tem que encarar o emagrecer como perder percentual de gordura, perder tecido adiposo. Perdeu o tecido adiposo, emagreceu. Então, às vezes, ela não mexe no peso. Por quê? Ela ganha um pouquinho de massa magra, de músculo. Toda vez que a gente ganha músculo é muito legal. Ganhou músculo, você está acelerando sua taxa metabólica basal, que é o quanto você gasta de calorias em repouso. Certo. Que é um dos fatores do emagrecimento. Exatamente. Então, ela mexeu nessa balança.
ela perdeu tecido adiposo, ganhou um pouquinho de massa magra e não mexeu nada no peso, ela emagreceu. Boa. Por isso que melhorou a medida, né? Isso, ela vai reduzir medidas, na aparência ela vai estar diferente. Então, assim, eu acho que não pode focar só na balança. Ela tem que estar sempre pensando também em ter uma avaliação física com um acompanhamento melhor. Tá. Uma coisa que justamente a gente está falando sobre isso, porque na verdade é o seguinte, houve uma pergunta para a gente aqui, quais são as melhores atividades físicas para a hipertensão? Eu fiz um link, porque na verdade a partir do momento que a pessoa começa a fazer uma atividade física, ele começa a trocar, vamos dizer assim, a massa gorda por massa magra, ele começa a ter melhor musculação para isso, a vascularização melhora, quer dizer, a resistência periférica que esse paciente teria na perna, nos braços, ela diminui. E com isso faz com que a hipertensão diminua também do paciente. Então, quer dizer, a hipertensão nada mais é do que o sangue tem que vencer barreiras dentro do vaso e quanto maior pressão para isso, ele tem uma hipertensão para isso. Então, se a partir do momento que o paciente ou a pessoa tem que começar a fazer essa atividade, começar a fazer o trabalho em cima disso, ele começa a melhorar a qualidade de vida dele. Não só para hipertensão, mas para o diabetes também. A partir do momento que o diabetes começa a fazer uma atividade física e começa a perder peso, trocar a massa magra, a gorda por magra, a resistência da insulina cai também. Caindo a resistência da insulina, ele começa a usar menos glicose, menos insulina, a glicose dele cai, a glicemia dele cai e ele começa a trabalhar melhor em cima disso. Aí é uma resposta que a gente tem para trabalhar em cima em relação a essas coisas e começar a fazer isso assim. Outra pergunta que a gente tem aqui, Marco, com quantos anos, vou deixar para você, com quantos anos a gente começa a incentivar as crianças a fazer atividade física? Minha filha tem 3 anos, já faz capoeira. Trocou de faixa agora esses dias de cordão. Mas então, acho que tem que começar cedo. Cedo. Não, é que a gente também não pode ficar pensando que a atividade física é só musculação. Então, assim, atividade física pode ser algo lúdico com a criança. Essa é a história da prancha aí, foi com a filha do Dr. Luiz. Ela tem aí 6 anos. 8. Laís? Ela tem aí 10 anos, a gente fez uma competiçãozinha ali de prancha. O filho mais velho, aí com 17 anos, se não me engano, e ela com 10 anos ganhou uma competição de prancha. Ela parou ali depois de 3 minutos e me perguntou, tio, já posso parar? Então, assim, sendo algo lúdico, acredito que desde criança você já pode incentivar a prática. Assim, coisas com o próprio peso da criança, alguma coisa que ela sinta que está se divertindo, alguma coisa que ela perceba que é prazeroso. Então não adianta forçar a criança, agora você vai correr e tal, fazer tal coisa, seguir tal protocolo. Deixa ela se divertir, deixa ela achar algo que ela goste de fazer. Brincar também. Na areia, né? Brincar na areia. Qualquer atividade lúdica que você está falando já desenvolve o trabalho cognitivo da criança, a parte de coordenação motora. Sim. E sem incentivo ela acaba fazendo essas atividades nesse sentido, né? Exatamente. E começa a gente trabalhar em cima disso desde pequeno, mudança dos hábitos que a gente sempre fala e começar a mudar isso de certa maneira. Tirar um pouco os eletrônicos das mãos das crianças, eu acho isso muito importante. Isso é fundamental. Porque todo mundo quer saber só de iPad. É meio cômodo também, né? Você deixar só o iPad na mão ali do filho com galinha pintadinha. Acho que põe um pouco para fazer alguma coisa, chama um pouco para fazer alguma coisa, né? Sim. Brincar junto, eu acho que o brincar já é a melhor atividade física para a criança. O pai brincar junto com a criança, ele está ganhando 2 vezes. Ele está incentivando o filho a fazer alguma coisa, alguma atividade, e ele está aproveitando o filho, né? Sim, lógico. Interatividade dos pais com a criança, começar a fazer isso e incentivar nesse sentido. Eu acho que isso é fundamental. O Michael mandou uma pergunta para a gente aqui sobre a questão da longevidade com atividade física. Nós não temos nenhum trabalho ainda hoje que mostre que isso tem alguma escala, algum plano que mostre uma evolução natural. Mas sabemos que é o seguinte, a partir do momento, se a gente fizer uma questão mais lógica, pensando na parte médica, a partir do momento que você tem uma atividade física e que você vai desenvolver essa massa magra, automaticamente você tem uma musculatura mais tensa, mais densa, né? Em volta das articulações. Para nós, vou puxar um pouquinho de sardinha por parte da ortopedia. A estrutura nobre das nossas articulações, que é a cartilagem, a partir do momento que você tem um desgaste dessa cartilagem, ela não volta mais para trás. Ela entra numa cascata degenerativa e vai embora. E acredita-se hoje que a gente incentivando a atividade física, de modo geral, você faz com que essa musculatura proteja essa cartilagem. Protegendo a cartilagem,
a musculatura faz com que ela tenha uma maior longevidade dessa superfície articular. Então hoje nós temos atletas aí, eu vou citar Drauzio Varela, fazendo maratona abaixo de 3 horas e 30, que é assim, coisa absurda, aos 76 anos de idade. Então, lógico, existe uma questão genética, longevidade, o cara é longilíneo e tal, mas assim, a questão justamente disso, sabe-se que a atividade física protege as cartilagens e você faz com que tenha uma longevidade mesmo. Se a gente fazer um exponencial ou um gráfico, quanto isso melhora, o que vai ter de resposta para isso, não temos dados ainda para isso, o que vai acontecer. É que abrange muita coisa também, na minha opinião, né? Porque, por exemplo, você citou a articulação ali, né? Sim. A gente podia citar, por exemplo, você falou agora da hipertensão. Um vaso, quando ele está com hipertensão, ele tem a gordura dentro do vaso, imaginando uma mangueira. Se você tem uma mangueira, ela passa uma determinada quantidade de água, assim como os vasos de artérias. Começou a acumular gordura dentro, já vai aumentar ali a pressão, né? Que é isso que é mais ou menos a hipertensão, que é a ateroma ali, né? A aterosclerose. Então, tem vários fatores. Então, começou a praticar exercício, você vai diminuir essa incidência de hipertensão porque você vai diminuir essa gordura dentro do vaso, melhorando o fluxo sanguíneo. Você vai ter a melhora nas cartilagens. Você tem uma melhora mental e cognitiva também, com melhora de endorfina, tal, diminuindo índice de depressão, de doenças com cunho mais psicológico. Então, assim, é difícil falar assim sobre longevidade citando só um aspecto. Abrange muita coisa, né? Muita coisa. Parâmetros sociais também. Você começa a fazer uma atividade, você conhece pessoas novas que... Então, vai além de só viver mais. É viver melhor num sentido mais abrangente, né? Gente, estou aqui com o Marco Mattiello, eu, Alessandro Santoro, nosso programa Saúde da Verdade, batendo um papo sobre hábitos saudáveis, como é que imputar uma atividade física na população, de um modo geral, de forma lentamente gradual, para que a gente consiga fazer com que mudamos os hábitos e melhoramos a capacidade de cada um, né? Marco, você estava falando sobre essa questão de a gente trabalhar a questão da atividade, a gente está falando sobre corpo, agora vamos falar um pouquinho de mente, né? Então a gente tem a priorização do trabalho e não esquecer a saúde. Hoje todo mundo, ainda mais em São Paulo, uma correria para cima e para baixo, o estresse que a gente tem de trabalhar nessa cidade de loucura aí de trânsito e tal. Queria que você fizesse um pouco de link sobre isso, sobre atividade física, esse estresse, a questão da mentalização, né? Você como parte de coach tem uma experiência um pouco mais vasta do que a minha sobre isso. Essa é uma área que eu comecei a me interessar mais nos últimos meses e anos, na verdade, e a importância disso é totalmente significante, porque, por exemplo, eu até separei um dado aqui. Acredito que algumas pessoas já saibam que a depressão em 2030 ela vai ser a maior doença no mundo. Ela vai afetar aí praticamente 350 milhões de pessoas. Então, assim, vai ser maior do que o câncer. E se a gente consegue, através do exercício físico, prevenir e diminuir esse índice, a gente tem uma relação direta na diminuição de pessoas com depressão. Porque o que é a depressão, né? Tem fatores que falam que é mais hereditário, tem coisas que linkam mais para pessoas que estão mais focados no passado. No livro do Paulo Vieira, em O Poder da Ação, se não me engano, ele linka a depressão como um foco exagerado no passado e a ansiedade, que é o contrário, um foco exagerado no futuro. Então, o que a pessoa precisa fazer, né? Ela precisa viver mais no presente, né? Então, a maior parte das pessoas, ela está aqui, mas ela está pensando lá na frente. Isso gera uma ansiedade. Então, quando ela começa a fazer isso na maior parte do tempo da vida dela, puxa, o que eu preciso fazer amanhã? Mas semana que vem eu vou me apresentar não sei o quê. No mês que vem tenho tal coisa. E ela deixa de viver o momento, né? E aí gera uma doença psicológica, ela fica totalmente ansiosa e isso pode acarretar outras coisas. E a depressão, o contrário. Ela fica vivendo no passado, totalmente focando nas coisas que passaram ali, que ela não... Poxa, não fui legal naquilo. Mas na minha infância eu tive não sei o que eu nunca consegui emagrecer, porque eu sempre tentei. E aquilo vai gerando um negócio e ela vai entrando e vai virando uma bola de neve. Então o que tem que acontecer? A pessoa tem que se colocar mais no presente, né? Viver mais o agora. Sim, também eu concordo com você. E acho que a partir do momento que você começa a trabalhar essa atividade, você começa a virar
a rodinha e começar a fazer com que a atividade física se torne um hábito da sua vida, as coisas mudam. Marco, uma dúvida que eu tenho, todo mundo pode começar a atividade física de uma hora para outra, sozinho ou com acompanhado, né? Você tem alguma regra para que esse paciente, qualquer idade pode começar? Você acredita que, eu acredito que nós temos que ter um pouco de precaução em relação a isso. Porque de repente o cara sai andando, vou sair correndo por aí e começar a fazer atividade. Não é assim também que as coisas têm que funcionar. Eu preconizo, pelo menos para os meus pacientes, a orientação que acima de 45 anos de idade, ter um pouquinho de cautela, né, e procurar primeiro um clínico geral para a gente não ter algum problema cardíaco ou algum problema da parte clínica para começar a fazer isso. Você acaba fazendo sim, eu também considero importante a pessoa ter feito um check-up prévio, principalmente próximo dessa idade, 45, 50 anos. Sim. Fazer um check-up aí com um cardiologista ou com um endócrino, alguma coisa para ver se a parte hormonal está ok, se a parte cardiológica está ok, para dar início na atividade de forma mais segura. Certo. Mas ela pode ir começando, né? Eu não proibiria, eu falo assim, vai começando uma caminhada leve e simultaneamente vai procurando ajuda do médico, vai passar lá no médico. Passou lá, ele te deu o aval, tá liberado, aí vai sem medo, mas já começa, para não usar o fato de, eu não sei se eu tô saudável, poxa, agora só vai ter consulta para daqui um mês, e aquilo vai ficando, esqueci de marcar, não sei o que, e já era, atividade física 2019. Entendi. Então assim, já começa a atividade física, começou, quando? Hoje? Amanhã? Sei lá, não deixa, semana que vem, é sempre para quando? Para já, tá? Chama alguém, vamos lá, vai comigo e tal, começa, iniciou, agora que eu comecei eu já vou marcar um médico, então dá um primeiro passo, aí deu o primeiro passo, aí vem o segundo e aí vai indo. Só um parênteses, quando a gente fala em esporte e uma questão mais competitiva, tivemos uma infelicidade agora no último triatlo em Fortaleza, onde tivemos um atleta que estava preparado e acabou falecendo, né? Então, já pensando em uma atividade de alto nível, também aí, não só essa precaução, puxando o teu gancho, os atletas que pensam já em uma atividade de ser uma maratona, alguma coisa, fazer um cardio espirométrico e fazer isso anualmente de controle para a gente não ter cuidado com isso aí. Eu faço o meu, tenho que levar, vou no cardiologista, mas eu não tenho nada. Não, mas eu vou sim, justamente pela alta incidência que a gente tem disso, de morte súbita em atletas que a gente vê por aí. Então a gente tem um pouco de cuidado com isso aí também, né? Toda vez que a gente fala em atleta, fala em exercício de alta intensidade, alto rendimento, competição, coisas voltadas para esse sentido, onde a gente leva o ser no limite. Sim. Você não vai fazer só um examezinho de rotina, aquele hemogramazinho, faz tudo. Tem que começar a fazer faz isso. Faz um check-up geral, checa tudo, ergo espirométrico, faz os últimos estilo de exames, Exatamente. Checa tudo. Se você está querendo alto rendimento, tem que começar a mexer com isso aí. Começa a avaliar tudo, porque você quer render melhor, você vai ter que pegar nos seus detalhes. Então, como que você vai melhorar rendimento? Melhorando diversas coisas na corrida. Você vai melhorar a passada. Melhorou a passada, você vai melhorar não sei o que. Melhorou não sei o que lá, alimentação. Detalhes. Quanto maior o rendimento do atleta, seja qual for a modalidade, mais fino tem que ser o ajuste no detalhe, no detalhezinho do exame, no detalhezinho da alimentação, no detalhe do sono. Vai ficando cada vez mais complicado. Isso aí. Gente, sua produção está pedindo para a gente encerrar já aqui o bate-papo. Agradeço a presença de todos aí na nossa página, muitas mensagens aqui. Nossa produção vai responder para todos, garanto para vocês, dando uma atenção especial a cada um de vocês. E no próximo dia 21 de dezembro, 7h30, nosso próximo encontro, aqui, eu e o Dr. Luiz Polon vamos bater um papo sobre como cuidar da saúde na temporada de festas e se preparar para o ano novo mais saudável, emergência de final do ano. Tá? Então, estaremos aí para bater um papo sobre isso e conversar sobre isso aí. Deixando nossa frase de legado para a gente, né? Sim, manda ver. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Dr. Lair Ribeiro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.